Queridos irmãos, boa noite. Ao fazermos aqui a avaliação deste tema tão importante que é a paz, na perspectiva que nos é oferecida por Emmanuel ao considerar a prescrição da paz como um receituário para cada um de nós no enfrentamento daqueles elementos que transparecem no correr das nossas vidas como elementos causadores das nossas inquietações. E é por isso mesmo que o apóstolo Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos enumera uma série de elementos que deveriam merecer a nossa atenção, para que no seu enfrentamento, na superação destes elementos, pudéssemos ir construindo elementos de paz em nós mesmos. O primeiro elemento que é elencado por Emmanuel diz respeito aos nossos erros e como lidamos com estes nossos erros. Muitas das vezes a desesperação, as inquietações, mesmo as situações que nos levam à cólera, resultam da forma como nos relacionamos com os nossos erros. E Emmanuel afirma que é preciso corrigir aqueles elementos que são passíveis do nosso trabalho, do burilamento de nossos sentimentos, para que possamos superar essas deficiências, mas que é preciso também aceitar aquelas outras dimensões em que se configuram erros, mas que não são de total possibilidade de refazimento de nós mesmos. Então é preciso, portanto, aceitar-nos naquelas faltas em que ainda não temos condições de superá-las por inteiro e fazer um esforço sistemático para a superação daquelas outras em que nos é suscetível de conserto. Uma outra dimensão é a compreensão que temos sobre os obstáculos da vida. Quantos haverão de imaginar uma vida sem a ocorrência dos obstáculos? E Emmanuel afirma da nossa necessidade de tolerar os obstáculos que se nos apresentam, compreendendo pela própria observação da vida em torno de nós, que os obstáculos não se afirmam apenas na nossa vida, mas na vida de todos que nos cercam, porque afinal de contas estamos a viver num mundo de provas e de expiações. E se numa dimensão ou noutra carregamos as nossas dificuldades, os nossos semelhantes, os nossos entes queridos, os nossos amigos e aqueles a quem não conhecemos, também carregam a sua dose de obstáculos, de dificuldades e de aflições. A outra dimensão a ser trabalhada diria respeito às ofensas. Porque somos, em geral, pela fragilidade espiritual que ainda é característico dos que habitam a Terra nesse estágio de evolução, ainda somos muito sensíveis, muito sensibilizados para qualquer ato de ofensa que se nos dirige. Então, Emmanuel nos convida a ter a dimensão de que aqueles que se apresentam com ofensas em direção a nós outros são, por um lado, necessários à nossa observação, porque muitas vezes as ofensas carregam um pouco da verdade que dentro de nós ainda estão presentes como erros que devemos enfrentar. E aqueles outros que se apresentam como mera possibilidade de destruição de nossa imagem, é preciso saber nos afastarmos da ideia que nos quer prender na vingança ou no desejo de revide e simplesmente passar e atuar na vida de forma digna e boa, porque é a melhor resposta que podemos oferecer
para as ofensas. A outra é como nos relacionamos com as calamidades. As calamidades ocorrem e é um impositivo, muitas vezes, de uma regeneração para uma região, para um país. Mas muitas vezes nos inquietamos tanto diante destas calamidades que nos entregamos à desesperação. E Emmanuel afirma também da nossa necessidade de abolir as inquietações relativas a essas calamidades. Porque se há, de fato, nas calamidades algo de reparador, em outras circunstâncias se cria tanto a cultura da calamidade que muitas destas calamidades previstas nunca vêm a ocorrer. E nós colocamos todo o nosso pensamento na ideia de que elas irão ocorrer. E por isso mesmo contribuímos para essa psicosfera de pessimismo e de catastrofismo que gera todas as inquietações que hoje nos acompanham. A outra é a questão da culpa. Quando temos uma dimensão apenas da percepção desta vida, muitas vezes não temos a ideia do quanto a culpa interfere na nossa paz interna. Mas quando temos uma dimensão mais ampla, da percepção de que carregamos culpas de outras existências, nós podemos nos permitir identificar que aquela culpa que carregamos, muitas vezes defrontadas sobre situações que a olho nu de outro que possa investigar, não seria capaz de nos desestabilizar, tal como acontece com algumas pessoas, mas que, confrontada com a perspectiva de que carregamos débitos de outras existências, é possível identificar nestes elementos os causadores da nossa desarmonia. Então é preciso fazer uma meditação profunda para que possamos lidar com estas culpas, tendo adquirido aí a possibilidade de enxergar que a superação destas culpas, que muitas vezes não enxergamos, é obra daquilo que conseguimos identificar como os elementos que caracterizam os nossos desafios existenciais. Por isso mesmo a necessidade da meditação, para refletir aquilo que nos compete na vida atual, na nossa existência, para a superação desses sentimentos de culpa. A bem da verdade, é na culpa o elemento central para que tenhamos uma paralisia nas ações que prometemos realizar antes de virmos na vestimenta carnal. Este sentimento de culpa que nos aprisiona a todas as situações a que nos aferramos no passado e por isso mesmo, muitas vezes nos inquietamos diante de uma perspectiva de realizar um trabalho, de um bom proceder e dizemos, será que temos condições de fazer isso? Nos inquietamos a tal ponto de o medo nos paralisar diante da perspectiva da constituição de uma família, de abraçar um desafio no campo profissional. Ficamos como que paralisados, como se soubéssemos que, já que aconteceu em outra vida, que fomos pais e não realizamos bem essa tarefa, que fomos um trabalhador neste ou naquele campo objetivo de realizações e nos colocamos mal diante dos desafios que se apresentavam, aquilo nos paralisa. Então é preciso conviver com essa dimensão da culpa, sabendo separar adequadamente esses elementos que ligam a culpa ao medo e que obstaculizam a nossa existência. Numa outra dimensão, é preciso pensar que muitas das nossas inquietações estão na forma como nos relacionamos com os nossos entes queridos. Numa dimensão, nós queremos controlar a vida daqueles que amamos, identificando nesse controle algum elemento de cuidado, algum elemento de amorosidade. Então é preciso ter a dimensão
de que estamos convivendo por empréstimos com espíritos que vieram para, na nossa convivência, permitir um aprendizado conjunto. Sabermos todos que somos espíritos milenares e que, por isso mesmo, é preciso deixar que cada um cumpra a sua jornada, orientar, mas ter um coração aberto para torná-los livres para as missões que eles têm que cumprir. E por isso mesmo deve-se fazer neste relacionamento um equilíbrio, para que não tenhamos nem tanta proteção que sufoque e nem tanta liberdade que signifique que não façamos nada na orientação, no aconselhamento e na oportunização, né, de caminhos novos para a reparação, quando assim se fizer necessário. Por fim, a dimensão do respeito às opiniões alheias. Como temos dificuldades de respeitar as opiniões alheias, como consideramos muitas vezes ser nossa a melhor opinião. Mesmo quando realizamos o trabalho no bem, quando somos integrados na atividade caritativa, queremos sempre que essa atividade, que os resultados que se aplicam no mundo fático da realização do trabalho caritativo seja de acordo com aquilo que imaginamos deva ser a atividade do bem. Mas, afinal de contas, essas percepções todas trazidas por Emmanuel têm relação direta com as dimensões que são trazidas pelo Cristo Jesus em 3 momentos específicos do Evangelho. Porque o Cristo falava da paz numa reunião que antecedia aqueles momentos últimos do Calvário, a reunião com os apóstolos. É ali mesmo em que, na inquietação dos apóstolos sobre o que viria a ocorrer com ele, porque ele já anunciava que teria que ir, e naquela mesma oportunidade onde ele falava: eu vos enviarei o Consolador, e ele vos dirá tudo o que não foi possível dizer agora entre vós. E é nesta oportunidade que ele tem a frase síntese sobre o que ele considerava a paz. Porque é ali que ele está dizendo, naquele instante da despedida, após todas as lições e convívios com aquele corpo apostolar, e ele fala: eu deixo-vos a minha paz. Não vos dou como o mundo a dar. E ainda complementa: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, eles estão diante da partida do Cristo anunciada. E ele fala naquele instante de que está deixando a sua paz. Então, essa dimensão da paz do Cristo nós vamos retratar aqui ao longo desta nossa exposição, porque ela tem um sentido muito mais amplo. Por exemplo, quando ele nos apresenta no Sermão do Monte as bem-aventuranças, ele faz o registro de duas características que deveriam ser, portanto, brindadas pelos seus seguidores, por aqueles que abraçassem a sua palavra. Dizia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Compreendendo-se assim a mansuetude como um elemento de ligação com a própria paz que ele veio nos oferecer. E depois, mais adiante, irá dizer: bem-aventurados os pacificadores, e nos promete que aos pacificadores, a estes, eles serão chamados filhos de Deus. Então, estamos diante de 2 dimensões aí colocadas no Evangelho. A primeira, a forma como Cristo apresenta a sua paz, que é uma paz distinta da do mundo. E depois, a promessa do Cristo para aqueles que cultivam a paz. E mais adiante ele irá dizer, em várias passagens do Evangelho,
e aqui eu estou recolhendo apenas uma delas, mas é recorrente em todas as passagens do Evangelho em que ele se apresenta diante das necessidades humanas, e ele vai dizer àquela mulher que se apresenta na reunião em que ele estava convidado para uma refeição, não é? E naquele instante chega uma mulher que era considerada como uma mulher perdida, mas que vai levar unguento, passa-lhe nos pés, com os próprios cabelos, e beija os pés dele. E naquela oportunidade, ele tem a oportunidade, portanto, de perdoar-lhes os seus pecados, e diz: vá, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Era sempre um registro do Cristo. Em cada circunstância, numa cura, num perdão, numa ajuda, vai, não peques mais, vai-te em paz. Então, a paz que o Cristo nos oferece como exemplo não é uma paz a ser experimentada intimamente, mas é uma paz a ser justificada na nossa relação com os nossos semelhantes. É uma paz operante. Por isso mesmo que no registro que ele faz para as bem-aventuranças, ele nos diz: bem-aventurados os pacificadores. São aqueles que já trouxeram a sua paz íntimas, os mansos, mas também são aqueles que se apresentam para os irmãos de jornada como pacificadores. Então é nessa dimensão que nós queremos trazer o registro do tema de hoje sobre a paz, que o Cristo quis nos exemplificar há 2000 anos atrás. Porque, afinal de contas, ainda hoje, nos dias atuais, nós nos colocamos nas nossas aspirações de paz, como todas as dimensões trazidas pelo mundo, na paz material, aquela que apacenta as circunstâncias do nosso físico, aquelas que apacenta as circunstâncias das nossas necessidades materiais, mas não é essa a paz que o Cristo vem querer nos apresentar. Porque qual é a paz que alimenta as inquietações humanas de hoje? Qual é a paz que alimenta quem se dedica insanamente ao enriquecimento? Provavelmente a oportunidade de enriquecer. Qual é a paz que busca aquele que é vingativo? Provavelmente a realização da própria vingança. Qual é a paz que realiza aqueles que cultuam, que fabricam armas, que cultuam guerras? A realização da guerra. Então veja que o mundo, em muitas circunstâncias, opera para alguns com a perspectiva de realização de uma paz individual que é toda contrária à lógica do amor, das lições que o Cristo nos trouxe há 2000 anos. Então ele não nos oferece a oportunidade de considerar a paz na dimensão que o mundo oferece. E por isso mesmo, aquele que veio 1100 anos depois do Cristo, nos ofereceu, pelo registro da sua experiência entre nós, um tipo de dedicação à mensagem do Cristo, que hoje é registrada numa oração belíssima, que todos irão dizer a oração de São Francisco. E ela é, em toda a sua expressão, o próprio receituário da paz operante, daquela paz que se exercita no contato com o seu semelhante e que por isso mesmo se coaduna com aquela mensagem que Emmanuel nos convidou a refletir inicialmente. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A consideração dessa frase já nos coloca numa dimensão primeira, de que não é possível a paz sem considerarmos a nossa filiação com um Pai amoroso
Criador de tudo e de todos. Eis que iniciar um processo de construção em nós da paz é iniciar o processo de identificação de nossa filiação divina, de que precisamos nos erguer verticalmente e nesta dimensão vertical do amor identificar as condições para habitar em nós a mansuetude, a brandura, a paciência com que nos faremos instrumentos da vossa paz, da paz que o Cristo nos convida a entender como necessária ao nosso processo de evolução. E nesse sentido, é preciso que cultivemos a paz. Entendamos a paz como um elemento a ser cultivado. E só é possível cultivar a paz quando entendermos a paz não como registro de uma situação ou de uma atitude, mas como a construção de uma forma comportamental que nos leva a ter o cuidado com o que ouvir, com o que falar e como nos comportamos através dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm o sentido de levar as energias que cultivamos internamente. Então é preciso educar a visão. Quantas vezes nos deparamos nos desafios da vida, em circunstâncias em que temos que assistir, seja na televisão ou diante de uma situação que nos confronta com a violência, por exemplo, e sabermos educar a nossa visão diante destas circunstâncias. Porque há quem cultive esse tipo de imagem. Quantas pessoas, diante de um jornal, vão diretamente para as páginas onde essas imagens proliferam? Quantas pessoas, diante da possibilidade de um programa de televisão, vai assistir o MMA? Não é assim que se diz, MMA? Pois bem, vai assistir a brutalidade. E eis que saudosos dos circos romanos chegam a chamar os esportistas, entre aspas, que se dedicam a esse tipo de espetáculo dantesco, os gladiadores do século XXI. Como se isso representasse recuperar algum elemento do qual a cidadania, do qual a civilização pudesse se orgulhar. Mas é exatamente o registro e o cultivo daquele elemento mais primário que carregamos entre nós, dentro de nós. A violência, a possibilidade de destruição do outro, para a afirmação de uma força, para dizermos que somos mais fortes do que os nossos semelhantes. Cultivamos isso. Cultivamos isso nos filmes de violências que cultivamos. Cultivamos isso também nas músicas, que nos convidam a bater nas mulheres, como se fosse expressão de alguma coisa importante. E as pessoas saem cantando nos carnavais da vida, é preciso dar uma tapinha, como se fosse algum elemento importante. Isso é construção nossa, do nosso pensamento, enraizando uma cultura que é completamente diferente da paz. E é por isso mesmo que precisamos cultivar a paz. Paulo afirma na primeira epístola aos Tessalonicenses, convidando-nos, tende paz entre vós. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos, para nos tornarmos pacifistas, edificantes, edificar a paz, ouvir as boas coisas, olhar as boas coisas, perceber as boas coisas, agir em função do bem. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Porque onde houver ódio, Senhor, consenti que eu semeie amor.
o Cristo chega a uma provocação, aquilo que somos, ao nos dizer: amai os vossos inimigos. E nada é tão forte na mensagem do Cristo quanto amai os vossos inimigos. Em outra passagem ele diz: quando orardes, perdoa. Imaginando-nos que não é possível nos dirigirmos ao divino carregando dentro de nós o ódio, a raiva, a mágoa aos nossos semelhantes. Porque foi o Cristo a nos dizer: somos todos irmãos. Quando afirmou que o Pai é Pai de todos. E se somos irmãos, não há nesta consideração possibilidade de um enfrentamento entre nós outros. De modo que, onde houver ódio, consenti que eu semeie amor. Que eu seja esse instrumento resistindo ao mal. E quando o Cristo afirmava que ao se desferir uma agressão em tua face, oferece a outra. E muitos haveriam de dizer: mas está nos convidando a apanhar mais. Quando toda a mensagem do Cristo é uma mensagem no sentido de oferecermos uma resposta diferente àquela que nos é direcionada. Aquele que nos oferece violência, ofereçamos a compreensão. Se não temos ainda condições de oferecer o amor, que em última instância é o que devemos, ofereçamos a compreensão, a tolerância. Não revidemos nunca as mesmas condições, que é o que propaga toda a situação de violência. Então a mensagem do Cristo é direta e clara. É preciso oferecer a outra face, resistir ao mal. A boa resistência ao mal, e aí nós podemos pegar toda a história da humanidade e imagine todos aqueles que se dedicaram a resistir ao mal, ofertando o mal por retorno. Foram vitoriosos? Chegaram a algum lugar? Quantos poderão se dizer vitoriosos? Os que ofereceram violência contra a violência. Mas há essa mensagem poderosa do Cristo, que fala do amor. E ela transcorre 2000 anos e estamos aqui por esta mensagem. E tantos outros estão em busca e com sede da mensagem cristã em função da força dessa mensagem. Ou não foi assim que Gandhi, com a sua brandura e a sua capacidade de resistir ao mal de forma não violenta, conseguiu levar um país de mais de 1 bilhão de pessoas a se tornar independente da opressão do governo britânico, do Império Britânico? Eis os vencedores, os que se utilizaram da brandura, da mansuetude, e é essa mensagem forte que estamos todos com sede de compreender para nos tornarmos vitoriosos naquilo que é importante ser vitoriosos, na construção de nós mesmos como espíritos que se inclinam para a luz. Mas há uma dimensão importante nessa sentença, porque onde houver ódio, consenti que eu semeie o amor. Muitas vezes queremos, mesmo naquilo que é a prática do bem, levar aquelas características negativas que carregamos, da ansiedade, do querer tudo resolvido apressadamente. Mas o apóstolo do Cristo, que renasce como Francisco de Assis, sabia da importância da semente, porque ele era todo integração com a natureza. E ele falava que eu semei o amor. Porque é dos pequenos gestos, tal como de uma semente.
Daquele gesto pequeno pode brotar uma árvore frondosa, mas para ela brotar é preciso que esteja num terreno apropriado. Então a palavra que emitimos, mesmo quando seja pacífica e pacificadora, é preciso encontrar um vaso receptivo, com uma boa terra, para que essa planta possa florescer. E, portanto, entendamos o bem e a paz que podemos levar aos nossos semelhantes como algo a ser semeado, e não como uma imposição. Quantos apareceram na história da humanidade querendo construir sociedades justas, igualitárias, pela força, pela imposição, quando a mensagem do Cristo sempre foi ao coração de cada um de nós, para que semeássemos a paz dentro de nós, e para que, semeando a paz dentro de nós, pudéssemos ajudar a semear a paz na humanidade. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Porque as provocações nos acompanham, as agressões nos acompanham, e é preciso que aos polemizadores que nos acusam, sejamos capazes de oferecer com o silêncio e com as boas ações. Porque é com o nosso silêncio, que repele a ideia do revide, e com as nossas boas ações, que iremos desmenti-los. Quanto de nossas inquietações é derivada do fato que perdemos um tempo imenso para dar respostas às agressões gratuitas que nos cercam. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão, não apenas uma vez, mas como Cristo afirmou ao apóstolo, 70 vezes 7. Chico Xavier foi perguntar a Emmanuel disse, não é 70 vezes 7 perdões que temos que fazer, porque tem gente que fica fazendo a conta, né? Vai levando a vida, ao longo de uns 10 anos dá para fazer isso, né? Chico, você não entendeu, é 70 vezes 7 cada agressão, então não tem jeito, né? Temos que perdoar sempre. Mas isso já era uma ideia presente, porque na mensagem trazida da cultura judaica, ao falarmos em 7, em geral queremos falar sobre totalidade. Então dizer 70 vezes 7 é dizer, meu filho, é sempre, você tem que perdoar sempre. E essa nossa dificuldade de entender a mensagem do Cristo, ela se revela exatamente naquela mesma dificuldade de não entendermos aqueles que se apresentam como acusadores, como nossos irmãos. E aí temos dificuldade de perdoá-los. Muitas vezes em casa, pelo sentimento que nos une, mesmo quando temos alguém difícil na família, aí se faz uma agressão contra você, você se magoa e tal, mas chega um momento do perdão. Mas temos dificuldade de perdoar aqueles que não estão tão próximos. É um aprendizado. Aquele que não está tão próximo e que nós não perdoamos, ele vai chegar como próximo, porque na próxima encarnação vem como um filho, vem como um pai, como um irmão. Então vamos entendê-los como irmãos que são de fato. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve à união. Afinal de contas, Ele nos falava que somos todos, nas exemplificações do cotidiano, nos transformando a todos naquelas considerações como ovelhas, de que constituímos todos um só rebanho. E muitas vezes não nos apercebemos disso porque somos tão egoístas, pensamos tanto nos nossos próprios sentidos, que nem percebemos a nossa integração única com toda a sociedade, porque somos todos uma família. Não conseguimos nos perceber na unidade que representa a natureza, que desrespeitamos a toda hora. São todas construções do nosso Pai. Oferecimento de amor em forma de natureza, oferecimento de amor em forma dos irmãos que nos acompanham. Imagine dizermos, Senhor, muito obrigado pelo irmão que temos e que é para nós
preocupação, e que é para nós cuidado, e que é para nós muitas vezes a incompreensão, e que é para nós muitas vezes a agressão, e sermos capazes de dizer: Senhor, muito obrigado por esse irmão, porque ele é tudo o que eu necessito. Na relação com ele eu preciso aprender aquilo que eu não aprendi. É essa compreensão que o Cristo quer nos dar quando diz: eu vos deixo a minha paz. A paz para entender que estas dificuldades que se apresentam, ora nos relacionamentos difíceis, são parte de um projeto divino para a superação de nossas deficiências. E dizermos: Senhor, somos hoje capazes de onde houver discórdia, levar a união. Dentro de casa, se é possível, na nossa sociedade, se já conseguimos exercitar. Mas para tanto, é preciso construir a paz internamente, para que possamos chegar a enfrentar os litígios que nos acompanham, porque afinal de contas, por mais que nos achemos especiais, nem Ele, o Cristo, o modelo e guia de todos nós, passou por esta experiência na carne, sem experimentar os litígios, as incompreensões, as agressões. E porque haveríamos de ser nós, que erramos tantos, que temos tanto a resgatar, que passaríamos por essa vida incólume destas dificuldades. Bendigamos ao Senhor a oportunidade destas dificuldades e da capacidade que agora já podemos ter, pelo estudo, pela dedicação, pela compreensão, pela prática do bem, de entender estas dificuldades como necessárias ao nosso erguimento. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Na nossa relação com a fé, não é a fé o elemento de nossa salvação. A fé raciocinada que nos leva à compreensão dos nossos desafios existenciais, ela é fundamental para que nessa integração com o divino fortaleçamos a nossa consciência e a nossa razão para operarmos neste mundo em favor dos nossos semelhantes e de nós mesmos. E, portanto, entendermos que haverá dúvidas no mundo. A dúvida é um elemento muitas vezes necessário. No campo da ciência, nós só avançamos quando temos dúvidas. Precisamos da dúvida para questionarmos a realidade e podermos oferecer algo melhor àqueles problemas que merecem ser solucionados. Mas não há dúvida do ponto de vista de nos identificarmos como elementos que não se apresentam para a possibilidade da vida como sem nenhum sentido. Porque se não tivéssemos razão de aqui estarmos, se, por exemplo, não existisse nada além dessa própria vida, esta vida perderia o sentido. E é por isso que tantos que não acreditam são levados em muitos instantes às inquietações, a tal ponto que chegam às raias do suicídio, ou a praticar todo o mal possível, já que não haverá nenhuma possibilidade de ser alcançado, muitas vezes, não é? Pela justiça divina. Então, essa integração com o divino em nós é a base de sustentação para o nosso erguimento, para a forma como nos relacionamos com os desafios que temos que realizar nesta experiência, para avançarmos em direção à luz. Senhor, onde houver erro, que eu leve a verdade. Quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, se dirige a Pedro, nas suas exortações finais e recomendações, ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas queria dizer, compreenda as necessidades de cada um deles, que são distintos,
tem graus de evolução diferenciados, necessidades que são distintas também. Eu não posso agir para este igual a como ajo para este outro. Aqui encontro alguém que é completamente impaciente com a vida, revoltado, o outro tem uma outra necessidade. É preciso compreender. E Pedro não abandona os infelizes. Pedro, nem castigo e nem imposição, como na mensagem de Emmanuel. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas é levar a verdade. Levar a verdade de que existe um caminho para a edificação e para a evolução espiritual. E quando perguntaram a ele, os apóstolos disseram, mas Senhor, que ele dizia, eu estou indo, mas já vos apresentei o caminho. Ele disse, Senhor, e qual é este caminho? Acho que foi Filipe que perguntou ao Cristo. E o Cristo responde, e tu, estive contigo durante tanto tempo, ainda não percebeste? Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Apresentar a verdade, levar a verdade é levar o Cristo ao coração dos nossos semelhantes. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E Paulo dizia, quando ele estava no seu retorno a Jerusalém, e ele chega diante de uma situação em que ele está para ser aprisionado, e aqueles que os cercavam, companheiros, chorando, e ele dizia, que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Olha que fortaleza do apóstolo Paulo. Que fazeis vós chorando diante da possibilidade dele ser martirizado na prisão? Não magoas o meu coração. Se Paulo dizia isso numa circunstância em que ele estava sendo levado ao cadafalso para ser martirizado, prisioneiro, aquele homem bom, imaginemos nós, diante das lamentações da vida. É preciso entender, e a Emmanuel faz um registro dessa passagem de Paulo, afirmando, Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, ele vai rogar às mulheres generosas que parem de chorar. As nossas lamentações, os nossos sentimentos mais profundos, nós muitas vezes choramos, mas não façamos disso lamentações cotidianas para desequilibrar os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada. Cultivemos a paz e a alegria, porque as ansiedades que nos acompanham, e particularmente nos dias de hoje, devemos fazer como recomenda o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancemos as nossas ansiedades no Cristo, porque ele tem cuidado de nós. Diante de todas as ansiedades, por que nos colocamos ansiosos no mundo? No desespero, na inquietação, como se não percebêssemos que, ao nosso lado, em tantas circunstâncias, foi Ele a nos oferecer a mão. E devemos dizer, quantos espíritos que aqui estão em assembleia, estão vindo ouvir e registrar em seu quadro mental quantas oportunidades tiveram, em quantas circunstâncias e em quantas existências caímos de joelhos, chorosos, lamentando os erros e as quedas. E foi Ele, o Cristo, a nos oferecer a mão para uma nova oportunidade. Não nos desesperemos. Ele está junto de nós. E nesta aflição de hoje, Ele está oferecendo a sua mão.
coloquemos, como diz o apóstolo Pedro, as nossas ansiedades nas mãos do Cristo. Confiemos. Senhor, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Porque é preciso entender que não é possível realizar a obra do Cristo com tristeza. A obra do Cristo é o evento extraordinário do aparecimento entre nós da Boa Nova. Somos sabedores da vida eterna, de que caminhamos para a luz e que o grande desafio que nos toca é aprendermos a amar. Sirvamos a Deus sempre com reverência, com piedade aos nossos semelhantes, com alegria. Onde houver trevas, Senhor, que eu leve a luz. Quantos em desesperação, nas suas trevas íntimas, não conseguem enxergar a luz. No mundo espiritual, quantos que estão prisioneiros da vingança, do ódio, do ressentimento, com sentimentos de culpa e muitas vezes com o sentimento de serem vítimas, na incompreensão das dores e dos sofrimentos que os levaram muitas vezes à desencarnação, transitam no espaço espiritual, nas zonas de maior sofrimento. E não só são eles. Quantos na carne transitam em sofrimento profundo, em dor profunda, em trevas, porque não conseguem enxergar a luz. Sejamos instrumentos da paz, levando a luz aos nossos semelhantes, porque ele nos dizia: andai enquanto tendes a luz. É preciso sabermos operar no tempo que nos foi oferecido, como aqueles que carregam a luz e levam aos nossos semelhantes, para que seus caminhos possam, portanto, ser clarificados, o entendimento dos seus caminhos e o entendimento de qual é o caminho que leva ao Pai. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Porque a consolação, Senhor, ela se apresenta como um elemento de abertura no coração humano do amor. Quem está em desespero sabe o poder da consolação para o entendimento de que é o amor que soluciona tudo. Diante das situações em que muitos se dedicam à cólera, se dedicam à vingança, à violência, como revide das situações por que passam, aqueles que estão em desesperação e que encontram um abraço, um afago, alguém que se apresenta para sentar diante dele, para ouvir. Muitas vezes aquele que chega junto e em silêncio diz: eu quero estar aqui junto de você apenas para orar por você. E esse bálsamo extraordinário da solidariedade em forma de consolação, para muitos é a primeira percepção do amor e a primeira vez em que são tocados pela mensagem do Cristo. Senhor, fazei que eu procure mais compreender do que ser compreendido. E Senhor, além de ser aquele que compreende mais do que é compreendido, fazer que eu procure mais amar do que ser amado. Porque, Senhor, é assim que Tu ages comigo. Quantas vezes eu Te neguei, quantas vezes trabalhei contra Ti, e Tu me amaste cada vez mais, e me ofereceste cada vez mais oportunidades para o meu erguimento. Então, Senhor, eu que me digo cristão, quero oferecer aos meus semelhantes um amor sem esperar ser amado, uma compreensão sem esperar ser compreendido, pois é dano que se recebe. E nessa expressão eu quero entender, Senhor, que essa posição que eu estou, neste momento,
muitas vezes numa condição financeira melhor, muitas vezes com um entendimento intelectual melhor, muitas vezes com a condição física que o outro não possui, para ampará-lo, não significa que sou privilegiado, Senhor. É que eu estou tendo a condição de, envergando um físico em harmonia e em saúde, poder auxiliar o irmão que enfrenta dificuldades. Em tendo dinheiro, ter a condição de auxiliar aquele que está despossuído. Porque tu entendes o tamanho da minha necessidade, que eu preciso aprender o valor da caridade, na mesma forma que o irmão que está passando por essa necessidade precisa entrar em contato com a minha capacidade de abraçá-lo em sua necessidade, para aprender e se sensibilizar com amor, porque muitas vezes foi ele, em outra existência, alguém duro, incrédulo da possibilidade do amor. Então é dano que se recebe esse aprendizado conjunto, porque quem dá nunca está numa posição de superioridade. Somos todos iguais, irmãos, e se eu tiver essa compreensão, Senhor, eu posso dizer que estou construindo a paz em mim. É perdoando, Senhor, que se é perdoado. Porque muitas vezes eu peço perdão a Ti, e não é assim que devo ser e devo registrar a minha possibilidade de perdão. Porque eu nunca te magoo, Senhor. Tu és a perfeição absoluta. Como qualquer coisa que eu faça pode te atingir e tu te tornares magoado a ponto de sentir que podes me perdoar. Quando eu peço perdão a Ti, Senhor, é porque eu estou identificando a minha fragilidade, e é necessário que eu identifique a minha fragilidade. Mas eu preciso pedir perdão aos meus irmãos, aqueles a quem eu prejudiquei, porque é isto que satisfaz a Tua vontade e a Tua justiça. Porque, afinal de contas, Tu nos ensinaste que é morrendo que renascemos para a vida eterna. E esta é a grande consolação da vida. É ela a grande construtora da paz na nossa existência atual, para percebermos o valor do amor que o Cristo e que o Pai nos oferta a cada dia. Façamos de nossa existência a oportunidade de construir em nosso coração a mansuetude e a paz, para merecermos a promessa que o Cristo nos fez de herdarmos a terra, essa terra que está se transformando num mundo de regeneração, e para que possamos ser chamados filhos de Deus. Que a paz do Cristo faça morada hoje e sempre no coração de todos nós.